Olá, seja bem-vindo ao novo podcast do Pastor Rodolfo Silva. Hoje eu quero mergulhar com você em um dos momentos mais decisivos da caminhada de Israel no deserto. Isso mesmo, Números, capítulo de número 14. Este é um relato da incredulidade do povo, da intercessão que Moisés vai fazer e da disciplina que Deus vai aplicar. É um texto que nos confronta e nos inspira para a vida cristã hoje. Olha o que a leitura tem, Números 14, de 1 ao 4. Então, toda a congregação levantou a sua voz, e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou quem dera tivéssemos morrido neste deserto. E por que o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Verso 4 e último, e diziam uns aos outros: constituamos um líder e voltamos ao Egito. Que tragédia, né? Esta abordagem do povo. Olha só que interessante. Dentro do contexto que nós temos dessa passagem bíblica, que é algo para o nosso ensinamento, nós vamos dar uma olhadinha aqui que devemos recordar o episódio dos espias que acontece lá no capítulo 13. Que Moisés manda 12 espias e dos 12, 10 traz um relatório negativo para o povo, e isso levou o povo à murmuração, ao medo e ao desejo de voltar ao Egito. Então, por causa de 10 espias incrédulos, o povo foi inflamado. Louva a Deus que dos 12 tinha 2 fiéis, que eram Josué e Caleb. Agora, o que acontece em relação a isso? Você precisa entender que muitas vezes, diante das promessas de Deus, a fé pode vacilar por causa daquelas pessoas que olham com os olhos naturais. Tinha gigante? Sim. Tinha dificuldades? Sim. Mas tinha também a promessa de Deus de que eles entrariam nessa terra. E por causa desta ação desses 10 espias, aqui no capítulo 14, você vê o povo tentando levantar um novo líder para voltar então para o Egito. E isso começa a descrever o pecado da incredulidade. Então, a incredulidade ela é vista por Deus como desprezo à sua palavra. Deus havia dito que ia colocar esse povo numa terra que emana leite e mel, só que a partir de agora eles estão desprezando a Deus com esse sentimento de incredulidade. O povo rejeita a promessa e escolhe a escravidão em vez da liberdade. Olha, loucura isso, né? O povo escolhe estar escravo do que entrar na terra a qual Deus prometeu. Agora, precisamos observar que existe uma ligação com Hebreus capítulo 3, do verso 12 ao 19, que também Deus fala sobre a incredulidade como raiz de rebelião. E o que a gente pode refletir com relação a isso? Que quantas vezes nós trocamos a fé viva pelo Egito moderno? Olha, vou repetir isso aqui. Talvez você está ouvindo a primeira vez, mas grave isso, quer anotar? Anote aí. Muitas vezes nós trocamos a fé viva pelo Egito moderno. O que é o Egito moderno? Uma segurança falsa, materialismo, vida sem riscos espirituais. As pessoas não querem correr risco nenhum e por isso acabam não absorvendo e não acreditando nas promessas de Deus. E por causa disso, a mão do Senhor veio sobre o povo. Mas eu observo que houve uma intercessão. De quem? De Moisés. Moisés vai lá e apela para a glória de Deus e a fidelidade da sua promessa. Agora, olha que interessante e bonito nisso, né? A intercessão aponta para Cristo, que é o nosso mediador. Qual é a ênfase que Moisés está dando aqui? Uma oração fervorosa, ela muda destinos e detém juízos. Agora, você precisa entender, a igreja é chamada a ser intercessora diante do mundo em crise. Mas, infelizmente, por causa desta atitude de incredulidade, o juízo de Deus veio sobre o povo. A partir do verso 20, Deus perdoa, mas ele vai disciplinar a geração incrédula, e essa geração incrédula não entrará em Canaã. É isso mesmo. De 20 anos para cima, todos aqueles que se levantaram e quiseram despertar no povo a rebelião, todos eles morreram no deserto. A diferença está em Josué e Caleb, que foram os únicos 2 que herdaram a terra da geração de 20 anos para cima. E isso nos chama a atenção de que a incredulidade limita o futuro, mas a fé perseverante nos leva a herdar promessas. Eu preciso que você abrace essa verdade.
A incredulidade, ela limita o teu futuro, mas a fé perseverante em Deus leva você a herdar a promessa. E você sabe que aqui tem uma conexão, né? Uma conexão não só do assunto em si, mas apontando para algo para o futuro. Porque Canaã é como uma figura da Nova Jerusalém. Só os que permanecem fiéis vão entrar lá. Agora, vamos dar uma olhadinha aqui. Dos versos 39 ao 45, acontece uma coisa muito complicada, que é uma tentativa frustrada do povo. O povo tenta entrar na terra sem a presença de Deus. E sabe o que acontece? É derrotado. Isso mesmo. O que a gente aprende? Qual é a lição que a gente aprende desses versos? Ativismo religioso sem dependência do Espírito Santo é derrota certa. Olha, Jesus disse em João capítulo 15, verso 5, sem mim nada podeis fazer. Agora, eu preciso, antes de finalizar esse nosso podcast, você pensar comigo. Vamos recapitular os 3 eixos. Incredulidade gera perda. Segundo, a intercessão abre caminhos de misericórdia, foi o que Moisés fez. E terceiro, a presença de Deus é essencial para a vitória. Não tem como recebermos a vitória sem Deus. Agora, eu quero fechar com essa exortação para você. Hoje, se você ouvir a voz de Deus, de acordo com Hebreus 3,15, não endureça o seu coração. Não permita que a incredulidade tire de você o que Deus prometeu para a sua vida. Agora, o que tudo isso que aconteceu lá no passado tem a ver comigo hoje, pastor Rodolfo? Então eu quero fazer uma aplicação para você hoje. Em meio ao materialismo que nós vivemos, eu e você somos tentados a olhar para o Egito em vez para Canaã espiritual. Diante da hiperconectividade digital, né, a gente está sempre conectado, precisamos silenciar para ouvir a voz de Deus. A gente às vezes ouve muitas vozes desconexas e não ouvimos o direcionamento de Deus. E no meio da hostilidade contra a fé cristã, precisamos de ousadia. A mesma ousadia que Josué e Caleb tiveram, lembra? Josué e Caleb se levantaram e se oporam à incredulidade dos 10 espias. E a minha oração final para você é para que você receba, para que você clame por fé, para que você tenha ousadia e busque a presença do Espírito Santo para te ajudar a ter clareza das palavras e das promessas de Deus sobre a sua vida. Deus abençoe você. Até o nosso próximo podcast com o pastor Rodolfo Silva.